O meu aneurisma rompeu, e agora? O que eu devo fazer? No vídeo de hoje, eu, Marcos Spadoni, neurocirurgião, vou explicar para vocês a grande diferença entre se tratar um aneurisma antes dele romper e após a sua ruptura. Quando o aneurisma rompe, a gente considera que isso é uma emergência médica. Então, o paciente deve ser levado imediatamente a um hospital e receber o tratamento mais adequado para o caso dele, seja ele a embolização ou a microcirurgia. Quando o aneurisma rompe, acontece o derramamento do sangue, acontece propriamente o AVC. Então, como vocês viram naquele vídeo sobre AVC, um vídeo de introdução ao AVC, o aneurisma é uma das causas do AVC hemorrágico. Então, se você ainda não lembra, volta no vídeo, dá uma olhadinha lá e depois vem aqui para a gente continuar essa conversa sobre o aneurisma roto. O aneurisma roto, o aneurisma que rompeu, que causou um AVC, é uma doença muito grave, é uma doença que tem uma mortalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que acabam vir a falecer decorrente da doença é bastante alta. Pode chegar em 50% até 60% em alguns casos. As pessoas que sobrevivem, uma grande quantidade, alguns estudos, até a metade dessas pessoas acabam com um tipo de sequela, seja ela uma sequela leve ou uma sequela severa, um paciente que fica em estado comatoso ou um estado de sequela totalmente independente de outras pessoas, inclusive para banho, para alimentação. Então é importante sempre a prevenção de um aneurisma. Um aneurisma identificado é um aneurisma que deve ser tratado antes dele romper. Se ele romper, nós temos complicações que uma cirurgia de um aneurisma que não rompeu possam vir a acontecer. Eu vou numerar para vocês as principais. O vasoespasmo arterial, a hidrocefalia, são as principais complicações de uma hemorragia cerebral, uma hemorragia subaracnoideia. O que é o vasoespasmo? O vasoespasmo é uma contração, é uma reação que os vasos do cérebro fazem por ter o contato com o sangue. Então, quando o sangue derrama, ele espalha sobre a superfície do cérebro e esse sangue em contato com as demais artérias que estão normais, as artérias se contraem. É mais ou menos quando a gente entra num rio de água gelada ou numa piscina de água gelada que nós ficamos com a ponta dos dedos escuras, porque o vaso se contrai, é uma reação de vasoconstrição. Um vaso gordo fica fininho. E quando o vaso fica fininho, menos sangue passa por esse vaso e menos sangue chega no cérebro. E isso pode causar complicações isquêmicas, que são as isquemias decorrentes do vasoespasmo severo. Só que o vasoespasmo tem tratamento. Tem tratamento com remédios que o paciente começa a tomar a partir do momento do diagnóstico e tratamentos realizados também por catéter, como a angioplastia, através da hemodinâmica com cateterismo. Se coloca um balãozinho na artéria que está fechada e a gente consegue dilatar essa artéria em alguns casos. A segunda complicação é a hidrocefalia. Hidrocefalia é o acúmulo de líquido dentro do cérebro, né? Todos nós temos esse líquido dentro do cérebro, ele fica depositado principalmente dentro dos ventrículos. Os ventrículos são cavidades que ficam dentro do nosso crânio, preenchidas por esse líquido. E esse líquido ele é produzido e absorvido várias vezes ao longo do dia. O sangramento, ele se deposita nos canais por onde esse líquido é absorvido. A produção continua normal, só que a absorção vai cair. Então nós vamos ter um acúmulo maior desse líquido, ele vai começar a aumentar o líquido dentro do cérebro e esse aumento de líquido gera um aumento da pressão dentro do cérebro, aumento da pressão intracraniana. E nesses casos, em alguns casos dos pacientes mais graves, com um acúmulo muito grande desse líquido, é preciso fazer um procedimento de derivação ventricular. Com catéter nós colocamos dentro dessa cavidade para drenar o excesso de líquido que é produzido. E normalmente o paciente fica na UTI com uma bolsinha coletora durante alguns dias até que isso se estabeleça. Então, o aneurisma é realmente um quadro muito grave quando ele rompe e as principais complicações, o vasoespasmo, a hidrocefalia, tem tratamento e deve ser sempre tratada por um médico experiente num centro especializado em aneurisma cerebral.